Vá comigo lá no livro de Êxodo, capítulo 12, tá bom? Capítulo 12, e nós vamos ler no versículo 14 até o versículo 17. Capítulo 14, versículo 17. Vamos lá. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães ázimos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação, também ao 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardareis a este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. O nosso assunto hoje é a Páscoa, mas a Páscoa da Bíblia, a Páscoa das Escrituras, e hoje nós vamos estar falando sobre a instituição da Páscoa, o significado da Páscoa, a guarda da Páscoa, correto? E o cumprimento que houve da Páscoa em Cristo Jesus. Então são esses os assuntos que nós vamos abordar nesta noite. A instituição, o significado, a guarda e o cumprimento da Páscoa na pessoa de Cristo. A instituição da Páscoa, né? Quem foi que instituiu a Páscoa? Por que tem a Páscoa, né? Então nós aprendemos na Bíblia, aqui no versículo 14, principalmente no versículo 14, quando Deus, ele diz assim, no capítulo 12 de Êxodo, versículo 14, para você que está chegando agora: este dia vos será por memorial. Ou seja, quem está instituindo? Deus está instituindo a Páscoa, Ele próprio, o Senhor. E é importante você lembrar que é uma festa instituída por Deus. Ela é diferente do Natal e diferente da festa de Purim, por exemplo. E por quê? Eu vou explicar. Porque o Natal, e tanto o Natal quanto a festa de Purim, a primeira, uma festa cristã, a segunda, uma festa estritamente judaica, elas são boas, elas são festas maravilhosas, é mesmo para ser comemorado um dia tão especial desse, um dia que lembra o nascimento de Jesus, um dia, por exemplo, que lembra a vitória do povo de Israel, o livramento do povo de Israel contra o mau Amã. Então é para ser lembrado, sim, não é para ser esquecido. Nós não estamos falando que esses acontecimentos não estão na Bíblia. Veja só, o Natal ele existe, Jesus nasceu. No livro de Esther, a palavra de Deus diz que houve um livramento, mas Deus não instituiu nem a festa do Natal e também Deus não instituiu a festa de Purim. São duas festas que não foram instituídas por Deus. Não quer dizer que Deus proíbe esse tipo de festa, tá certo? Mas quando fala de festa instituída por Deus, uma delas, há outras, mas uma das festas, e talvez a mais importante delas, é a festa da Páscoa. Até o livro de Esther, no capítulo 9, versículo 23, diz que os judeus aceitavam aquela festa como costume. Então, é o costume dos cristãos comemorar o nascimento de Jesus. É o costume do povo judaico comemorar a vitória que teve lá contra o mau Amã. E por isso nós falamos que a Páscoa é primeiramente uma instituição divina. Um acontecimento histórico. Não somente um acontecimento histórico, mas um memorial que servia do que? De recordação para as gerações futuras, um sinal profético
que haveria o seu cumprimento também dentro da história e também um cerimonial, uma cerimônia cumprida na pessoa e na obra de Cristo. Então, isso nós vamos ver nesta noite. Se você quiser ficar conosco, você vai aprender tudo isso. Eu espero que você fique conosco até o fim, para que você aprenda algumas lições espirituais através da história da Bíblia, sobre essa festa que nós conhecemos como a festa da Páscoa. O que significa esta palavra Páscoa? O texto explicativo da palavra Páscoa se encontra no capítulo 12 de Êxodo, versículo 13. Você pode achar lá, capítulo 12, versículo 13. A palavra de Deus diz assim: o sangue vos será por sinal nas vossas casas em que estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei sobre vós, e não haverá sobre vós praga destruidora. Então, a palavra aí, você encontra no versículo 13, quando nós temos essa frase: passarei sobre vós, o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, quando eu ver o sangue, eu passarei por vós. Olha essa frase, passarei por vós, isso é Páscoa. Páscoa é passar sobre, é poupar. É isso que o anjo da morte fez quando ele viu o sangue nas vergas das portas da casa dos judeus, na casa dos israelitas. A palavra de Deus diz que o anjo passou sobre aquela casa, ou seja, o anjo poupou aquela família. O que estava dentro daquela casa foi poupado da morte dos primogênitos. Então, Páscoa significa passar sobre ou poupar. Isso é o significado bíblico da Páscoa. E o significado está relacionado com o quê? Com essa ação do anjo da morte. O anjo, ele passou por todas as casas no Egito, passou mesmo, Naquela noite ele foi passando sobre todas as casas no Egito. Havia casas israelitas e havia casa egípcia. E nas casas egípcias que não tinham o sangue, aquele sangue na verga das portas, o anjo da morte, ele entrou e ele foi fatal. Ele deixou um primogênito morto naquela casa. Então os primogênitos foram mortos, adultos ou crianças foram atingidas por esta praga. Então, quando nós falamos de Páscoa, tem a ver com essa ação do anjo, que ele passa sobre os lares e ele poupa alguns, porque tem o sangue, e em alguns que não tinham sangue, no caso, as casas egípcias, elas não foram poupadas. E só para não deixar nenhuma dúvida, não é Israel que passa, é Deus que passa sobre a casa de Israel, tá bom? Isso é o significado da palavra Páscoa. Mas a Páscoa, meus queridos irmãos, ela teve uma realização histórica. Teve um ponto dentro da história que aconteceu a festa da Páscoa, a primeira Páscoa, muito importante para nós. Há 3.600 anos atrás, foi o dia, ou melhor, foi a noite, que aquele anjo passou sobre as casas, poupou o povo de Israel, trouxe aquela praga e as pessoas puderam sair para fora de suas casas e depois para fora do Egito. É uma noite chamada Noite de Libertação. Olha, o povo de Deus que se formou no Egito, é verdade, quando eles desceram para lá, eles desceram com 70 almas, inclusive o pai Jacó estava no meio. E aí, com aquelas mulheres, aquelas crianças, mais alguns adultos, contava-se em 70 almas. Eles entraram com 70 almas, eles saíram de lá a milhões. Mas por 430 anos, do dia em que Jacó entrou com a sua família, até o dia em que eles foram libertados nesta noite da Páscoa, se passaram 430 anos. Nesse período, o povo de Israel se tornou escravo. O faraó escravizou o povo de Israel. Não somente escravizou,
mas a palavra de Deus, no capítulo 1 do livro de Êxodo, diz que fez amargurar a vida dos israelitas com grande amargura. Eles se tornaram escravos, foram amargurados, tiveram seus filhos, os nascidos homens, eles foram jogados no rio, afogados, ainda infantes, bebês. E a palavra de Deus diz que o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, ele viu a aflição do seu povo. E então ele chamou Moisés, trouxe Moisés que havia fugido do Egito, ele trouxe Moisés de volta. E ele usa Moisés, e Moisés então é aquele que vai fazer os 10 sinais, os milagres, né? As pragas que são realizadas no Egito. E essa praga dos primogênitos é a última. Então nós podemos dizer que a libertação aconteceu na 10ª praga. E os preparativos para a Páscoa aconteceram entre a 9ª e a 10ª praga. E aí, com o advento da 10ª praga, é que o povo de Israel foi liberto, porque Faraó não aguentou tanta pressão. Ele teve, meus irmãos, até o seu próprio filho morto. O primogênito de Faraó morreu naquela noite. Então ele pegou e disse para Moisés: vão embora daqui, leva a criança, leva a mulher, leva tudo que vocês têm. Os egípcios ainda deram muitos presentes para os israelitas e eles foram então embora do Egito. Então a Páscoa, além de ser uma festa, era uma festa de libertação. Um ponto dentro da história do povo de Israel em que eles foram libertos. Então essa passagem do anjo culminou com a libertação do povo de Israel. Então só para relembrar, primeiramente, a Páscoa é uma realização histórica, tá bom? Um fato que ocorreu dentro da história há 3.600 anos atrás. E aí então, como Deus está instituindo a Páscoa como festa, ela vai se tornar uma cerimônia. Uma cerimônia memorial e uma cerimônia profética. Vem o que nós chamamos de a guarda da Páscoa. A guarda da Páscoa pelos judeus. Deus ordenou que eles guardassem. Essa ordem está aqui justamente no versículo 14. Êxodo capítulo 12 e versículo 14. Vamos ler comigo aqui. Este dia vos será por memorial e celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas suas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Então Deus, ele instituiu esta festa como um memorial. O povo de Israel deveria guardar a festa da Páscoa. Seria um memorial, um estatuto perpétuo. Está escrito aí, você pode ler comigo no versículo 14, correto? Era para se celebrar como solenidade, como culto ao Senhor. E assim foi. E tinha 2 objetivos a guarda desta festa. Como eu disse, servia de memorial, olhando para trás. A cada geração eles vão olhar para trás, olhariam para trás e poderiam dizer: Deus nos libertou com uma mão forte. Deus nos deu a salvação contra os egípcios. O Israel de Deus poderia olhar para trás como memória e dizer isso. E também essa instituição memorial servia de profecia. Aí eles não iam olhar para trás. O povo de Israel então estaria focando para frente, olhando para frente. Um acontecimento também histórico que é a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Então, esse memorial era uma lembrança quando olha para trás e também era um aviso. Era um alerta para que eles olhassem para frente, servia de memorial e também de profecia. O povo de Israel teria que guardar de 2 formas essa instituição. Então, irmãos, primeiramente, para os judeus, a festa foi um memorial. É o que está escrito no versículo 14. Este dia vos será por memorial. No versículo 17, diz assim: guardai, pois, a festa dos asmos,
porque nesse mesmo dia tirou vocês da terra do Egito. Tem uma continuação que termina como estatuto perpétuo também. Então, por duas vezes, no versículo 14 e no versículo 17, Deus institui uma festa memorial que deveria ser guardada todo ano pelo povo de Israel. Os elementos desta festa, que são simples de lembrar, quais são os elementos? O pão asmo, que mais? A erva amarga, que mais? O cordeiro. Esses três elementos representavam situações que eles viveram naquele dia da primeira Páscoa. Então, quando nós falamos de memorial, de olhar para trás e lembrar o que aconteceu, o povo de Israel com o pão asmo é o pão da aflição, é o pão do sofrimento. Quando eles estavam comendo aquele pão asmo, era para lembrar o quanto eles sofreram. As ervas amargas da mesma forma. Eles tiveram a vida amarguradas lá no Egito. Em relação ao cordeiro, que deveria ser morto, assado, com sangue derramado, representava a salvação deles. O que foi que salvou o povo de Israel? Aquele sangue do cordeiro. Porque se eles não tivessem o sangue do cordeiro ali, a morte também teria entrado em seus lares. Eles também seriam atingidos. Por isso, a festa, ela foi comemorada tanto no Velho Testamento, quanto no Novo Testamento, pelo povo judeu. Então você não vai encontrar muitas vezes que o povo judeu comemorou essa festa no Velho Testamento. São poucas as vezes. Por exemplo, no tempo dos reis, você vai ver essa festa comemorada no tempo de Ezequias, no tempo de Josias, mas são poucas as vezes. Já no Novo Testamento, nós sabemos que Cristo participou de 3 festas da Páscoa. Na última festa, ele foi o Cordeiro Pascual. Então, o povo de Israel, os judeus, eles poderiam olhar para trás e comemorar essa festa instituída por Deus como um memorial. Então, meus irmãos, vamos estar relembrando então, tá? A festa da Páscoa, ela tem a sua realização histórica, aconteceu, como eu disse, há 3.600 anos atrás, mas também ela deveria ser guardada pelo povo de Israel como um memorial daquilo que aconteceu naquele dia em que eles foram libertos do Egito. Agora, eu falei de memorial, eu tenho uma coisa para dizer para vocês que é muito importante. É muito importante para você entender as coisas que se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. O memorial da Páscoa, ele tinha prazo de validade. Você sabe o que é prazo de validade? Você compra uma coisa, vem a data lá, olha, está vencendo quando? Tem coisa que já até venceu, a gente compra estragado. A pessoa fala, mas eu não sabia, por que não olhou? Né? Agora, existe, por exemplo, um leite, vai vencer daqui a um mês, mas ele vai vencer. Pode até usar ele, mas ele vai vencer, vai te fazer mal. No caso da Páscoa, é uma festa com prazo de validade. Leiamos novamente Êxodo capítulo 12 e versículo 14, que diz: Este dia vos será por memorial e celebrareis como solenidade ao Senhor, nas suas gerações o celebrareis. Preste atenção agora, por estatuto perpétuo. Essa frase, por estatuto perpétuo, a palavra perpétuo, ela não pode significar eterno. Não, mas perpétuo não é eterno? Olha, a palavra perpétua não pode significar eterno. Principalmente aqui e em outros lugares das Escrituras. Quando se fala de Deus, diz que Deus é eterno, não diz que Deus é perpétuo. Diz que Deus é eterno. Eu não sei agora, mas pelo menos quando eu ia, eu não gosto muito de ir, mas às vezes a gente vai. Lá em Cornélio, por exemplo, tinha muitas covas que não tinha nada, não tinha nada de construção.
sabe, não tinha nenhum material ali, era tudo na terra. As pessoas eram enterradas na terra e ali ficava, ninguém fazia uma lápide ali, nada. E aí colocava-se uma cruzinha. Naquela cruzinha, eu acho que os mais antigos vão lembrar disso, tinha uma plaquinha azul que estava escrito o quê? Perpétuo. Estão lembrados disso aí? Uma plaquinha escrito perpétuo nas covas. Eu pergunto, aquela cova é perpétua? Aquela cova ela foi cavada quando? Lá em Cornélio Procópio, a cidade foi fundada, se não me falha a memória, em 1928 ou 38. Então não pode ser mais antigo que isso. Não pode ser mais antigo o cemitério que a cidade, correto? Então ela começou num tempo da história. E perpétuo até quando? Né? Até quando Jesus Cristo voltar. Porque quando Cristo voltar, os mortos vão ter que ressuscitar, correto? Vai ter a primeira ressurreição, depois vamos ter a segunda ressurreição. Nem que demore um pouco a segunda ressurreição, mas é só para vocês verem que perpétuo não quer dizer eterno. E especialmente aqui. Não pode significar eterno, porque eterno é uma coisa que não tem começo e não tem fim. Deus é eterno. Por isso você pode dizer como salmista, como Moisés, lá no Salmo 90, no versículo 2. De eternidade em eternidade, tu és Deus. Nós não vamos dizer de perpétuo em perpétuo, não. Você vai dizer de eternidade em eternidade, tu és Deus. A palavra perpétuo aqui significa longa duração. Essa é a tradução primária dela. Ou ainda algo que tem um tempo oculto e distante. Ao dizer que eles deveriam guardar de forma perpétua essa festa, Deus estava dizendo que esta festa tinha um começo e ela teria um fim. Ou seja, ela tem validade enquanto estivesse em vigência. E a vigência de toda a cerimônia no Velho Testamento, presta atenção, a cerimônia de todo, a vigência de toda a cerimônia no Velho Testamento, ela tem a validade até a pessoa de Cristo. Uma vez que Cristo veio e cumpriu todas as Escrituras, ele foi cumprindo todas essas solenidades, todo esse cerimonialismo. Então não tem mais porquê realizar cerimônias do Velho Testamento. Não faz sentido. Eu vou dar um exemplo. Faz sentido hoje você pegar um carneiro, um cordeiro, um novilho, levar lá e ser sacrificado e ser imolado? Faz sentido? Mas também isso era uma instituição perpétua. As festas de Israel todas foram instituídas como instituição perpétua. Pentecoste, tabernáculo, essa aqui que é a Páscoa, a festa dos asmos, tudo é perpétuo. Mas não são eternos. Perpétuo no sentido que está em vigência até que seja cumprido e foi cumprido em Cristo Jesus. Isso serve para quem acredita que o sábado é perpétuo. Não é, meu filho, não é. Entram na mesma questão cerimonial. Cristo, ele é o cumprimento de tudo isso. A pessoa que guarda o sábado deveria estar matando boi e ovelha também na porta do templo. Por quê? Porque se ele acredita numa coisa, tem que acreditar na outra, ué. Se ele acredita que o sábado tem que ser cumprido, então ele tem que acreditar que os bois também têm que ser mortos, porque também era uma instituição perpétua, e que a Páscoa hoje também tem que ser realizada. Por quê? Porque é uma instituição perpétua. Então, o memorial, que é a Páscoa, tem prazo de validade. O prazo de validade da Páscoa é a morte de Jesus Cristo na cruz. Então todo cerimonial é perpétuo até que se cumpra em Cristo. Aí caduca, correto? Aí caduca, aí vira sombra. São sombras, diz o Novo Testamento. Festas, dias e outras coisas são sombras, diz o apóstolo Paulo. Então, irmãos, como memorial, olhando para trás, os israelitas podiam olhar e dizer assim, olha, Cristo nos libertou. Pode olhar a Páscoa ainda dessa forma, Cristo nos libertou, em memória. Agora, o outro lado dessa guarda é o aspecto profético,
Por que aspecto profético? Se não tivesse o cordeiro nessa Páscoa, não tinha problema nenhum, mas tem um cordeiro. Tem um cordeiro. E quando você olha aqui no capítulo 12 do livro de Êxodo, vamos comigo aqui, diz assim, no versículo 2: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome cada um para si um cordeiro. Olha a figura do cordeiro aparecendo. O cordeiro aparece aqui. Segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas. Cada um conforme o seu comer, fareis a conta conforme ao cordeiro. O cordeiro será, ou o cabrito, será sem mancha, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. O guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e poluão em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos e com ervas amargosas. Você vê que a figura do cordeiro é uma figura proeminente aqui no começo do capítulo 12. O cordeiro da Páscoa, com tudo que com ele se ligava, apresenta o quê? Apresenta uma figura perfeita do nosso Senhor Jesus Cristo, da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Vejamos então tudo o que se ligava ao cordeiro pascual. Primeiramente, ele deveria ser um macho sem defeito. Depois, a palavra de Deus diz que ele deveria ser escondido do dia 10 ao dia 14. Depois diz que ele deveria ser sacrificado à tarde. Repare bem, o nosso Senhor Jesus, aquele que se fez homem, o Verbo se fez carne, o Filho de Deus se fez homem. O Filho de Deus, ele estava escondido, ele foi guardado na mente de Deus desde a eternidade, diz o apóstolo Pedro. O nosso Senhor Jesus Cristo, que estava guardado desde a eternidade na mente de Deus, ele teve o dia que ele foi sacrificado à tarde. O nosso Senhor Jesus, ele morreu às 3 da tarde. Depois ainda diz mais, que o sangue do cordeiro foi posto aonde? Foi posto no madeiro. Qual madeiro? As vergas das portas da casa dos judeus. E o corpo do cordeiro, ele estava dentro das casas e as famílias se reuniam em torno daquele corpo do cordeiro. Para quê? Para poder se alimentar. Olha a figura do cordeiro. Tudo nos lembra Jesus. Por isso que quando eles tomavam o cordeiro, eles se alimentavam do cordeiro, eles sacrificavam o cordeiro, sendo o cordeiro macho, de 1 ano, guardado do dia 10 até o dia 14, sacrificado às 3 da tarde. Quando eles faziam isso, era uma voz profética. Por isso a Páscoa tem esse sentido profético, de que Jesus ia cumprir todos aqueles pormenores que estava simbolizado pela morte do Cordeiro, lá naquela primeira Páscoa. Ainda que a morte do Cordeiro precede a primeira Páscoa, vem desde o tempo de Adão, correto? Veja os 2 grandes benefícios desse Cordeiro que for morto. Primeiro, o sangue do Cordeiro era o fundamento da paz. O anjo passaria e veria o sangue do Cordeiro. E o Novo Testamento, e nós temos não apenas um versículo, mas diversos versículos que nos ensinam o poder do sangue do Cordeiro. Somos lavados pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro nos dá o fundamento da nossa paz com Deus. O anjo passaria e veria o sangue, não veria o que estava dentro da casa.
Não ia ver se a pessoa estava boa, estava ruim, se era bonito, se era feio, se era judeu ou não. Ia ver se tinha sangue naquela porta, se aquela casa estava coberta com o sangue do Cordeiro. Então o sangue do Cordeiro era o fundamento da paz daquela casa. Para vocês terem uma ideia, se não tivesse o sangue, o anjo entrava e acabava a paz da casa, porque o primogênito iria morrer. E o corpo do Cordeiro que estava dentro da casa, que a família reunida estava se alimentando dele, então aquele corpo representa o centro de união, o que unia as famílias. Veja, meus irmãos, que nós temos isso na pessoa de Cristo. O seu corpo, ele une todas as famílias, todos os membros, o corpo de Cristo. Porque você olha para o que aconteceu lá atrás, né? Você pode ver como um acontecimento histórico, você vai ver também como memorial, mas aí nós temos que olhar para frente, e a Páscoa também representava esse momento da morte de Jesus. Por isso, toda vez que se celebrava a Páscoa, era uma visão profética de que Jesus cumpriria tudo aquilo que estava acontecendo com aquele cordeiro. Então, nós temos em Cristo o cumprimento da profecia vista no sacrifício do Cordeiro. Os elementos apontam, meus irmãos, para essa outra realização histórica, agora para o futuro, né? O que ia acontecer lá na frente, quando você pega os elementos, por exemplo, da Páscoa, se você pegar o Cordeiro, olha o que João Batista disse quando viu Jesus pela primeira vez. Estão lembrados que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. E ele repete essa frase. 2 vezes ele fala essa frase. Você vai encontrar então essa figura do Cordeiro. Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Jesus, como Cordeiro Pascual, com seu sangue, ele comprou a nossa salvação. Se você tem a sua Bíblia, você pode abri-la no livro de Apocalipse. Queria que você abrisse lá no capítulo 1, e depois nós vamos abrir no capítulo 5. Então, no capítulo 1, aqui no versículo 5, no final do versículo 5 do capítulo 1, nós lemos o seguinte: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados. Lembra do Cordeiro Pascual, que era imolado, derramava o seu sangue para poder salvar aquela família que estava lá dentro? Então nós temos aqui, capítulo 1, versículo 5, lá no final do versículo 5, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A Páscoa não foi a libertação do povo de Israel? Foi. Jesus, como nossa Páscoa, ele é a nossa libertação. No capítulo 5 agora, versículo 9 e 10. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizestes reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Olha, falando daquele cordeiro, João chorando, porque não tinha ninguém que podia abrir aqueles selos. E aí então ele é tocado, diz: para de chorar, nós temos aqui o cordeiro, o leão da tribo de Judá. Ele é digno é o cordeiro de abrir o selo. Por quê? Porque ele foi morto. Agora repare aí nesse versículo 9, no começo aí, quando fala que ele foi morto, diz assim: com teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então, o sangue de Jesus comprou homens, mulheres, crianças, de toda tribo, língua e nação. No capítulo 5, versículo 12, está escrito assim: digno é o cordeiro que foi morto. Agora ele é digno de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Mas repare, quantas vezes se repete a palavra cordeiro? No capítulo 1, volte para o capítulo 1, no livro de Apocalipse, no versículo 17.
no final do versículo 17 e começo do versículo 18. Diz assim: não temas, é o próprio Jesus falando, não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, e aquele que vive. Eu estive morto, mas eis que eu estou vivo. Então, meus irmãos, quando nós falamos que em Cristo houve o cumprimento, é que Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não somente ele é o Cordeiro, quando eles comiam aquelas ervas amargas, representam a amargura, como eles amarguraram a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, o período da paixão. Quando eles comiam pão sem fermentos, representava a vida de Jesus imaculada, pura, sem mancha, sem pecado. O cordeiro já era puro, mas o pão tinha que ser puro também. Todos os sinais representavam Jesus, o nosso Senhor. Mas para que não fique dúvida que Jesus é o Cordeiro Pascual, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Vamos lá comigo? 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Eu quero ler a última parte desse versículo, correto? A última frase desse versículo. 1 Coríntios, capítulo 5 e versículo 7. Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Vou ler novamente. Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Olha, o sangue de Cristo é o fundamento da nossa paz. O corpo de Cristo é o centro da nossa comunhão. Então, quando nós falamos de Páscoa, vamos repetir, né? É um evento histórico, é um memorial de lembrança para o povo judeu da libertação que teve no Egito, tem o seu apontamento profético como um fato que se realizaria e se realizou na pessoa de Cristo. É uma cerimônia, é uma festa que teve o cumprimento na morte de Jesus, o Cordeiro Pascual. Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Ora, isso é o que a Bíblia ensina. Quando você pensar em Páscoa, você pode pensar em Páscoa dessas 4 formas. Você pode ver como um fato que aconteceu há 3.600 anos atrás. Você pode pensar num memorial, quando o povo judeu olha para trás e vê que eles foram libertos como povo do Egito. Um apontamento profético, ao mesmo tempo, para todo judeu, que teve o seu cumprimento em Cristo. Sim, acaba aí. O cumprimento na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Páscoa nas Escrituras tem essas 4 facetas, tem essas 4 características. Historicamente, isso é Páscoa. Agora, o que é Páscoa hoje? Eu vejo três tipos de Páscoa hoje. A gente tem a Páscoa comercial. A Páscoa comercial é essa que tem o coelhinho da Páscoa, que tem os ovos, que tem o chocolate. É uma coisa bonita de ver, né? A gente gosta, no sentido que quem é que não gosta de chocolate? Poucas pessoas no mundo eu conheço não gostam de chocolate. Mesmo os alérgicos como eu, quando pode, vai lá e come um chocolate escondido. Para você ver como é que é bom o negócio. Só que isso não é Páscoa. Nem o coelhinho da Páscoa é Páscoa, nem os ovos da Páscoa são Páscoa. Isso é uma festa comercial. É uma festa comercial cujo objetivo é ganhar dinheiro, nada mais. Para alguém está ficando rico com essa festa não lembra Jesus, nem pense que Jesus está no meio disso. A palavra de Deus não está no meio disso de jeito nenhum. Então nós temos essa festa da Páscoa comercial. Nós temos um outro tipo de Páscoa, que é a Páscoa cerimonial. Essa Páscoa, ela já venceu.
ela não tem mais sentido de existência. Então o povo de Israel, ele pode olhar para a Páscoa lá atrás, e somente como lembrança, não como um culto mais, porque o culto cultua a Deus. O culto cultuava o quê? O Cordeiro que viria, que é digno, que é santo. Mas isso os judeus não fazem. O que eles fazem? Eles podem apenas olhar para trás. Olhar para trás e falar assim, ó, vamos fazer uma festa, igual a do Purim, né? E que nós comemoramos a nossa saída do Egito, a nossa libertação. Aí teria algum sentido. Mas como um culto, o prazo de validade já deu. Não existe mais. Eu costumo dizer, eles vão até Malaquias. Eles não conhecem os 4 evangelhos que contam a história de Jesus, a salvação de Cristo. A morte, sepultamento e ressurreição, isso é o evangelho. Ainda hoje, muitas famílias vão poder se reunir entre as famílias judaicas, e eles ali comendo seu pão asmo, uma erva amarga, pode até assar um cordeiro, mas aquele cordeiro não tem mais sentido, não tem mais razão. Ou fica-se com o cordeiro deles, ou vai para o Gólgota, ou vai para o Calvário. Então, a festa como um cerimonial, essa festa já venceu. Ela não tem mais validade. Não dá mais. Por quê? Porque o cordeiro já veio. O cordeiro já foi morto. O cordeiro não somente foi morto. O crente ele tem algo a mais para comemorar do que a morte do cordeiro. O cordeiro ressuscitou no 3º dia. Ele mesmo fala isso na leitura lá de Apocalipse capítulo 1, no versículo 18, quando ele fala, olha, eu estive morto, mas eis que eu estou vivo. Jesus ressuscitou. O anjo disse para aquelas mulheres, por que vocês estão aqui procurando vivo entre os mortos? Portanto, como cerimonial, o prazo de validade já deu. Todo cerimonialismo acabou em Cristo Jesus. Quando Jesus morreu, a última frase do nosso Senhor, qual foi? Está consumado, está pago. Ou seja, ele disse, cumpri. Ele cumpriu dias, ele cumpriu festas, todas as cerimônias, todos aqueles sacrifícios. Então, acabou. Ou você está com o cordeiro ali na tua mesa, assado, ou você está no Gólgota, você está lá no Calvário, você está debaixo da cruz de Cristo. E essa é a verdadeira razão da Páscoa hoje. Se alguém puder falar de Páscoa, fala, o que foi a Páscoa? Bem, a Páscoa é a morte do Cordeiro de Deus. É a Páscoa sacrificial, realizada em Cristo. Volto a lembrar de 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo, a nossa Páscoa, ele foi sacrificado por nós. Sacrificado. Olha, o Cordeiro Pascual é Cristo. Você não precisa pegar um cordeiro hoje e sacrificar. Você não precisa nem comer erva amarga e nem pão asmo para falar que Jesus Cristo vai fazer alguma coisa, porque ele já fez tudo isso. O que o crente faz hoje é pegar o pão asmo, e o vinho, correto? E celebrar a ceia do Senhor, como um fato ocorrido. A morte de Jesus cumpriu o cerimonial da Páscoa. E ele também chama isso de memorial. A igreja tem guardado isso, nossa igreja tem guardado esse cerimonial. Então, a gente pergunta, né? O que é a Páscoa para você? Pode ser só guloseima,
Pode ser só com chocolate. Para muitas pessoas é isso mesmo. Só um chocolate. Agora, para algumas pessoas, ainda espalhadas pelo mundo, para o mundo judaico, é uma lembrança. Assim, o máximo que pode ser é uma lembrança de um livramento nacional. Só isso. Agora, se eles pensar em culto, já não dá mais. Porque eles não podem olhar para o culto e dizer, é Jesus. Eles não podem dizer isso. Para os judeus, a morte de Jesus na cruz é um escândalo. Escândalo. E Jesus disse, em Mateus capítulo 11, versículo 6, feliz é aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Falar que Jesus é o Cordeiro Pascual para eles é escandalizar. Então eles não crêem na verdadeira Páscoa, que é Jesus Cristo. Mas essa Páscoa pode significar a sua salvação. Para o cristão, Páscoa é Jesus. A morte expiatória de Cristo é a nossa Páscoa. Essa morte, ela está no passado. Ele já foi crucificado. Ele ressuscitou. Meu amigo, meu irmão, Cristo é a nossa Páscoa. Não troque Cristo por nada, por absolutamente nada. Isso já aconteceu. Você não troque por guloseimas, não faça isso. Você não pense que Jesus não está dentro dessa história profética, não, do Cordeiro. Ele é o Cordeiro Pascual. A vida que ele entregou é a vida que nos dá salvação. O sangue que ele derramou é o sangue que comprou a nossa passagem para o céu. Então, uma outra coisa para a gente poder terminar o nosso estudo da Páscoa, e muito importante, é a aplicação do sangue. Eu quero lembrar vocês que na noite que o anjo passou, haveria necessidade primária de aplicar o sangue na verga das portas. Toda a família teria que pegar um cordeiro sem mancha, guardar e sacrificá-lo. E depois fazer o quê? Passar na verga das portas. Agora um detalhe importante. Vamos supor que o cordeiro estivesse sacrificado, teria sido morto o cordeiro. E lá dentro eles estavam comendo a carne do cordeiro. Assando aquele cordeiro, né? Comendo a carne assada do cordeiro. A família reunida. Só que com um detalhe, essa família não aplicou o sangue do cordeiro na verga das portas. O que teria acontecido com essa família? Eles têm um cordeiro. É um cordeiro. É. Eles mataram o cordeiro foi morto. O cordeiro foi morto. O que ia acontecer com essa família? A morte ia entrar onde? Dentro daquela casa, e aquela família seria atingida pela morte. Por quê, pastor? Porque eles não aplicaram o quê? O sangue. Essa é a diferença de um cristão fiel para as outras pessoas, inclusive os judeus. A aplicação do sangue do cordeiro. Os judeus deveriam fazer com Cristo, hoje, o que os seus pais fizeram lá no Egito. Deveriam fazer hoje, aplicar o sangue que foi derramado no madeiro da cruz. Mas eles não fazem. Mas não somente os judeus não fazem. Muitas pessoas não fazem. Eles não aplicam o sangue. Não creem que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Não acredita que só o sangue de Cristo é suficiente para lavar o nosso pecado. Por isso, a aplicação do sangue, quando o anjo passou, volta aqui no capítulo 12, vamos ler comigo, no versículo 13. Né? O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes, vendo o sangue, eu vou poupar vocês. Está vendo só?
a aplicação do sangue, vendo o sangue, eu vou poupar vocês. Não somente diz isso, diz assim: não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. O sangue protegeria aquela família. O que livrou aquelas famílias não foi o fato delas serem judias, israelitas, religiosas, mas a marca do sangue nas ombreiras das portas, que apontava para Jesus. O livramento vem do Senhor, e vem pelo cumprimento das ordens do Senhor, e não faz distinção de raça, de cor ou de religião. O que salva ainda é a aplicação desse sangue. É você crer que Jesus Cristo morreu para tirar os seus pecados. E Ele fez isso através do seu precioso sangue. É assim que nós obtemos a salvação. Amém? Isso é Páscoa. Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Você crê nisso? Você crê que Cristo lavou o seu pecado?